Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos na Câmara Municipal de Bauru, dia 26/10/2022, às 15h21, reunião extraordinária da Comissão de Saúde. Presentes esse vereador Eduardo Borgo, presidente da comissão, vereador Edmilson Marino Silva Júnior, locadora, o secretário municipal de saúde, doutora Alana Burgo, Lucila, diretora de departamento? De divisão. Fazendo um esclarecimento, essa comissão tinha solicitado a convocação das autoridades e tinha previamente agendado uma audiência pública para esta data do dia 26 de outubro de 2022, às 14 horas. Porém, devido a situações imprevistas, nós pedimos na Diretoria de Apoio Legislativo, na segunda-feira, a informação que obtivemos é que as autoridades, secretária de saúde, diretora de divisão, não teriam sido convocadas ainda, o que elas passaram, que já tinham recebido a convocação, mas enfim, nós protocolamos, ex-presidente, na segunda-feira, dia 24 de outubro, o ofício número 09422, que eu passo a ler agora. Senhor presidente, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal vem pelo presente solicitar o agendamento de audiência pública para tratar de três pautas relacionadas com a Secretaria Municipal de Saúde para terça-feira, 1º de novembro, às 14 horas, cancelando a anteriormente agendada para o dia 26 de outubro. São elas: tópico 1, descumprimento da Lei Municipal 7447/2021, que dispõe sobre a divulgação no site do Poder Executivo da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias eletivas nas unidades de saúde do município de Bauru e da outras providências. Tópico 2, descumprimento da Lei Municipal número 7572/2022, que altera e acrescenta o artigo à Lei Municipal número 7228, de 11 de junho de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade em dar publicidade das relações de pacientes que aguardam atendimento nas unidades de saúde e o número de médicos que estão atendendo no município de Bauru em tempo real. Tópico 3 e último tópico, participação municipal no mutirão de cirurgias eletivas realizadas pelo Estado, nos termos da Resolução 52/2022 da Secretaria de Estado de Saúde. Solicitamos que sejam convocados doutora Alana Trabucci Burgo, secretária municipal de saúde, Lucila Paula Manso Bach, diretora da Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Seja convidada a senhora Fabiola Leão Soares Yamamoto, diretora do Departamento Regional de Saúde. De acordo com a legislação em vigor, solicitamos que sejam disponibilizados links para videoconferência, plenário desta Casa de Leis, assistência técnica para sua realização e gravação e transmissão por parte da TV Câmara, tanto via emissora quanto suas plataformas digitais. Atenciosamente, assino o presente, Luiz Eduardo Peixado Borgo, presidente da Comissão de Saúde, dando ciência aos demais vereadores. Então, nós fizemos o ofício na segunda-feira para audiência pública, que precisa, doutora Alana, todos os presentes, que precisa passar pelo plenário para que seja autorizada. Como as autoridades municipais já haviam sido convocadas, e nós pedimos na mesma data uma nova audiência para o dia 1º de novembro, houve esse desencontro, porém, por se tratar de um tema muito importante e com uma certa urgência da decisão, nós convertemos então a audiência pública, que seria hoje, né, nós oficiamos para que fosse convocada para o dia 1º de novembro, então já pedimos cancelamento, peço para minha assessoria para que depois oficiamos a Diretoria de Apoio Legislativo, a presença dessa casa. Nós cancelamos, então, em princípio, a audiência do dia 1º de novembro às 14 horas e convertemos, então, essa reunião, ao invés de uma audiência pública que não passou pela Câmara, em uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde, qual temos prerrogativas para isso. Tá? Conversamos anteriormente com os vereadores, com o vereador Locadora e com a doutora Alana. Então, aproveitando que já estavam aqui nesta casa, nós passamos, então, a dar abertura nesta reunião extraordinária da Comissão de Saúde, sem prejuízo de se algum vereador ou algum interessado entender que façamos audiência pública, nós convocamos novamente para uma data posterior. Mas então, tratamos nessa data de hoje como uma audiência, uma sessão extraordinária da Comissão de Saúde. Doutora Alana, no ano passado, essa Câmara Municipal aprovou a Lei número 7447/2021, que dispõe sobre a divulgação
no site do Poder Executivo da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas, exames e cirurgias eletivas nas unidades de saúde do município de Bauru e da outras providências. Essa questão, desde o ano passado, nós tivemos uma reunião, acho que foi em agosto do ano passado, no DRS, Departamento Regional de Saúde, com a diretora de departamento, a ex-diretora de departamento, Doroti. E lá estava presente também o vereador Locadora, estava presente o vereador Meira e o vereador Meira, o vereador Locadora, mais esse vereador, doutor Orlando e a Doroti. E ali nós passamos a necessidade de dar publicidade a essa fila de consultas, exames e cirurgias, primeiro para cumprir a lei. Virou lei, está em vigor. E segundo, para a gente ter uma noção, sabe, dos dados exatos de quantas pessoas realmente esperam nessa fila. Dr. Orlando disse à época que iria fazer um mutirão ali, iria fazer um trabalho na Secretaria de Saúde, se manifestou ali na reunião, que já iria trabalhar nesse sentido. Foi passado o tempo, até o final do ano, nós cobramos esse trabalho, não tivemos ciência que tinha sido resolvido. Quando Vossa Senhoria entrou na Secretaria de Saúde, nós conversamos algumas vezes, cobramos até publicamente na tribuna, imprensa, cobrando a regularização dessa lista e a divulgação no site do Poder Executivo desta fila. Também não conseguimos, não obtivemos êxito. E na semana passada, nós conversamos com Ezequiel, Vossa Senhoria estava de férias, estava como adjunto, estava substituindo a senhora, e deixamos claro, porque já faz mais de um ano que essa lei 7447 foi aprovada e nós precisamos ter a ciência, porque a gente só consegue fazer uma cobrança efetiva e melhorar ali o atendimento, principalmente na função de vereador, se a gente tiver noção do tamanho do problema. E aí, depois de um ano, a gente ali cobrando, pedindo, eu deixei claro para o Ezequiel, eu falei, olha, nós vamos então em diligência na Secretaria da Saúde e vamos pedir ali na hora, porque pelo regimento interno nosso, que é equiparado à lei municipal, nós temos essa prerrogativa. Liguei para a Lucila, conversei, falei, Lucila, e aí, essa lista a gente pode pegar? Ela informou para a gente, já tinha sido disponibilizada para o Ezequiel, e o Ezequiel, oficiei, deixei mais uma vez ali, passei para ele por escrito, para oficializar o pedido, e eles nos mandou essa lista. Paralelo a isso, para a senhora entender que nós temos outras duas pautas, mas essa aqui acho que é a principal. Paralelo a isso, nós tivemos uma reunião com a Fabiola, da DRS. Por quê? Nós temos aqui, que está tramitando nessa casa, um projeto de lei de emendas impositivas, que tem previsão legal na Constituição Federal, o Tribunal de Contas dos Estados entendem que é autoaplicativo, quer dizer, já poderia estar sendo respeitadas as emendas impositivas e não apenas indicativas no orçamento municipal. Nós temos aqui também a tramitação da lei orçamentária e nos trâmites da emenda, acho que 86 de 2015, onde prevê a inclusão do orçamento impositivo no município, esse vereador, o vereador Locadora e o vereador Meira, nós indicamos uma emenda no orçamento desse ano, que vai servir para o ano 2023, uma emenda impositiva no valor de R$ 2.700.000, para que, sendo aprovada, a Prefeitura tenha esse dinheiro reservado para a contratação de cirurgias eletivas. Tá? Vossa Senhoria mesmo trouxe para a gente um indicativo que, em percentual, esse ano e o ano passado foi inferior aos demais anos. A prefeita ela publicou uma matéria que nunca investiu tanto na saúde em números absolutos. Devido à vênia, eu discordo, porque se há aumento de insumos, aumento de salário, aumento de preços, a gente não pode falar em números absolutos, mas sim, isso é o entendimento desse vereador, em números em percentuais. Então, tendo em consideração que está ali na faixa de 20%, 20,41%, abaixo de 21% de gastos na saúde, nós fizemos, eu, vereador Locadora e vereador Meira, uma proposta de emenda impositiva, que vai passar por esse plenário, enfim,
para a reserva de R$ 2.700.000 do orçamento para aquisição de cirurgias eletivas. Tá? E aí nós entramos em contato com a Fabiola, do DRS. Falei, Fabiola, como é que funciona a cirurgia eletiva? Para tirar alguma dúvida, antes de fazer até essa proposta, para ver como é que faria por chamamento público, se o Estado teria condições de ser contratado, ou hospitais que prestam serviço para o Estado, como que seria essa forma de contrato, de convênio, para que fossem realizadas cirurgias eletivas. E, conversando com a Fabiola, ela me passou a informação, por sinal, a Fabiola tinha sido convidada para a audiência pública do dia 1º, tá? Mas como nós cancelamos, pelo menos de momento, a ausência dela aqui já justifico, porque hoje não teria essa reunião, né? Não teria audiência pública, nem a reunião extraordinária, mas acredito, já entendo que, como ela não tinha ciência dessa reunião, provavelmente por isso que não veio, o que não impede uma nova audiência pública, uma extensão do convite. Mas conversando com a Fabiola, ela passou uma situação da Resolução 52 de 2022, que trata do mutirão de cirurgias do governo estadual. Posteriormente, nós marcamos uma audiência pela Comissão de Saúde, que ocorreu semana passada. Esteve presente esse vereador Locador, vereador Marcelo Afonso, e nós questionamos como é que está o andamento das cirurgias eletivas. Mas eu só quero aqui passar os dados das filas de consultas, exames e cirurgias, conforme a documentação que eu recebi do então secretário substituto, o Ezequiel, e pela lista de consultas com data de 2014 para cá, sendo que a maioria é 2020 e 2021. Mas de 2014 para cá, a fila de consultas está em 23.275 consultas. A fila de exames, em total, de 39.741 exames. E a fila de cirurgias, 2.121 cirurgias eletivas, pessoas que estão na fila. Nós questionamos isso aqui a Fabiola em relação a esses números. E o que ela passou para a gente é que, nesse mês ainda, Bauru teria sido informada, depois eu vou abrir a palavra para a senhora se manifestar, mas o que nós recebemos é que Bauru teria sido disponibilizado para Bauru 5 colonoscopias na cidade de Lençóis Paulista. E que Bauru não chegou a indicar. Também disse que teve a possibilidade, teria sido ofertado 20 cirurgias de hérnias na cidade de Pirajuí. E Bauru também não indicou. Pelo que a diretora disse para a gente, constou a oferta dessas cirurgias eletivas feitas pelo governo do Estado, constou em ata de reunião de CIR. E desde já nós pedimos a cópia. Então, qual que é a questão que nós levantamos? Em relação aos exames, as consultas, 23.275 consultas, sendo que algumas de 2014, 15, 16, 17, 18, quer dizer, acho que é uma condição lógica que a gente chega, que várias pessoas dessa lista aqui, 2014 para cá, algumas já morreram, outras já fizeram a consulta, outras nem precisam mais disso, outras já teve um agravamento no problema de saúde. Exames, 39.741 exames. E 2.121 consultas. Dentre essas consultas, nós encontramos aqui 155 consultas ou como avaliação cirurgia vascular varizes. Esse é o dado que apresenta a analista nas informações que nos trouxeram. Cirurgia eletiva, avaliação de hérnia, 52 pessoas aguardando. Ginecologia, cirurgia, 142 pessoas. Então,
o que nos chamou a atenção, doutora, como pode a gente ter 2.121 pessoas, ou 2.121 cirurgias aguardando na fila, o Estado de São Paulo está realizando um mutirão de cirurgias eletivas. Então, a primeira questão que nós fazemos, o que está acontecendo? Não está tendo esse encontro? Por que nós temos tantas pessoas na fila? Não vou nem falar consultas e exames, tá? Porque a questão do mutirão da Resolução 52/2022 é direcionada a cirurgias eletivas. Então, nós não vamos nem tratar, nesse momento, de consultas e exames. Mas, em relação às cirurgias eletivas, como é que nós temos várias cirurgias sendo oferecidas pelo Estado no mutirão e uma fila de 2.121 pessoas? O que está acontecendo? A gente não tem demanda dirigida para essas cirurgias oferecidas pelo Estado, ou a lista está desatualizada? Por que não tem esse encontro de demanda? Eu vou abrir a palavra já em relação a esse questionamento, e lembrando que, como se trata de uma reunião de comissão, que é extraordinária, a formalidade que teria numa audiência pública é dispensada. Então, fique à vontade para explanar, para falar, para perguntar. Fique à vontade, doutora. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Eu vou passar a palavra para a Lucila, que ela vai explicar melhor essa parte da demanda, de como que a gente faz certinho esse questionamento do senhor, tá? Obrigado, doutora. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos. Boa tarde. A gente trouxe uma apresentação para tentar deixar mais claro todo o processo de agendamento, acesso e regulação dos pacientes, né? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar, inclusive, o momento para deixar claro para todo mundo, educar todo mundo, inclusive, como é que funciona isso dentro do sistema. Com certeza. Né? Então, deixa eu só aqui. A primeira coisa que a gente trouxe para discutir, né, é a respeito do pacto federativo, interfederativo, né, que a gente tem que entender quais são os níveis de responsabilidade dentro do sistema, né? Então, o decreto 7.508, ele vem organizar o Sistema Único de Saúde dentro dos seus níveis hierárquicos, né, e estabelece essa organização dentro das regiões de saúde. Então, aqui no município, e a nossa região é a RAS 9, a qual o Estado é responsável de organizar todos os serviços de saúde dentro dessa região. Então, o município é responsável pela atenção primária, pela área de urgência e emergência, vigilância sanitária, saúde mental. E ele é corresponsável, junto com o Estado, nas atenções relacionadas às áreas de especialidade e à área hospitalar, né? Então, o decreto, ele visa garantir o acesso resolutivo de qualidade à rede de saúde, né? Através de ações e serviços da atenção primária, da vigilância em saúde, da atenção psicossocial, da urgência e emergência e o atendimento especializado ambulatorial e hospitalar. Ele também traz a questão da descentralização, né? A responsabilização compartilhada. Então, assim, somos todos responsáveis dentro desse regime no SUS. Então, o município é responsável, o Estado e a União dentro da formulação da política, né? E deve, com certeza, tentar reduzir as desigualdades dentro dos territórios. Hoje, o município de Bauru, ele é considerado referência dentro da RAS. Então, o Hospital Estadual, o AME e o BASE são serviços prestadores contratados pelo Estado para atender Bauru, dentro da rede especializada, e a região de saúde da RAS 9, dentro da DRS. Então, ele define que as ações e serviços de saúde devem estar articuladas em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência, que se inicia e se completa na rede de atenção à saúde. Então, a gente sempre fala, onde é a porta de entrada no início do sistema? Atenção primária.
né? Mas que ele tem que ter lá o seu processo de atendimento resolvido. A gente precisa entender que a atenção básica, ela consegue ir até um pedaço da assistência. A partir do momento que ela precisa do diagnóstico diferenciado, especializado, então esse serviço que recebe este paciente é responsável pela continuidade do tratamento dele. Aí a gente trouxe algumas questões também relacionadas à questão da regulação, né? Porque é importante, é um mecanismo hoje utilizado dentro do sistema, com o objetivo de promover esse acesso do usuário de maneira equânime, universal e integral, né? E tenta contribuir para aperfeiçoar a utilização dos serviços disponíveis com qualidade, porque a gente precisa o tempo todo estar olhando a demanda para que a gente faça a oferta. Então, este processo de regulação é importante para isso. E ele é contínuo. Não existe, como eu dizer, que eu sempre vou ter uma demanda maior de X. Se eu tenho uma oferta maior naquele X, ela vai diminuir. E se eu não tiver na outra área, eu vou ter essa demanda aumentada. O processo de regulação tem esta proposta de apresentar os problemas de saúde, as necessidades que os nossos pacientes estão apresentando, né, e discutir junto aos gestores, tanto municipal quanto estadual, a sua necessidade. E, então, discutir o recontrato, ou seja, eu tinha contratado X vagas para ortopedia, hoje ela diminuiu, eu preciso de Y vagas para, no caso de gastro, no atendimento. Deve promover a articulação e a integração dessa assistência. Então, se eu encaminho o paciente para o hospital estadual, ele faz o atendimento, ele resolve lá o seu problema, foi um problema gástrico, identificou o problema da vesícula, fez a cirurgia, terminou o procedimento. Ele contra-referencia para mim na atenção básica que vou continuar cuidando deste paciente nas suas outras demandas. Então, a política, ela realmente busca, né, a integração com o SUS e o decreto que a gente citou inicialmente, fazendo o atendimento dentro dos níveis de assistência, né, que foram pactuados dentro dessa rede, né, de assistência. Identifica, então, as respostas que seriam mais adequadas para atender os problemas que a nossa população está apresentando, passa a inserir este paciente no sistema de regulação a partir da atenção primária à saúde, né? E a gente destaca novamente que serviços de referência devem e são responsáveis pelo total cuidado dos pacientes. Então, se ele está num serviço de referência e ele precisa de um exame complementar, de um procedimento ou de uma cirurgia, é este serviço de referência que é responsável por essa assistência. Ele vai retornar para mim quando este problema estiver resolvido, né? No caso da RAS 9, a gente tem isso organizado. Então, esses prestadores são contratados pelo Estado. O Estado realiza esse levantamento das demandas e contrata os serviços. E nós, então, temos que encaminhar esses pacientes. Como é que o sistema de regulação começou aqui, né, no estado de São Paulo e principalmente em Bauru? A Central de Regulação em Ofertas de Serviços de Saúde, a CROSS, ela foi criada no estado de São Paulo em 2010, né, para facilitar esse acesso, para melhorar esse histórico, a gente acompanhar o que estava acontecendo realmente com os pacientes nos diversos níveis de atendimento. Então, a Central de Regulação da Secretaria de Saúde também foi criada com a nova estrutura de organograma em 2010, né? Então, nós tivemos as criações no mesmo ano, mas 100% dos serviços municipais passaram a integrar o sistema CROSS em 2015, porque nós tínhamos que fazer todo o processo de informatização. Ou seja, até 2015, todo
o processo regulatório de vagas, né, de solicitação, encaminhamento, tudo era na mão. Era planilhas, era aquele monte de encaminhamento que tinha que se contar. E este processo informatizado foi muito importante, porque hoje a gente tem condição de levantar relatórios, apresentar as demandas com maior cuidado. A divisão, então, de apoio social e a central de agendamento que está na Secretaria de Saúde, ela deve desenvolver as ações embasadas na realidade dos territórios, aqui do município, né, e da RAS, organiza as ações de regulação a partir da atenção primária e orienta e qualifica a demanda, né? O que é esse orienta e qualifica a demanda? Quando o profissional de saúde, na ponta, ele faz a solicitação de um exame e de um encaminhamento, quando chega essa solicitação para a regulação, a gente tem que confrontar dentro dos protocolos e CIDs que são estabelecidos para o atendimento das demandas. Então, eu não posso mandar tudo que é pedido se ele não tiver enquadrado nos protocolos, justamente para ter garantia que as solicitações sejam adequadas, para que a gente tenha lá, a hora que o paciente chega, ele realmente necessite daquele atendimento. Antigamente, quando a gente não tinha esse controle, a gente falava assim, tinha muito encaminhamento ao doutoral. Então, o paciente chegava, ele queria, você pedia, e ele fazia o encaminhamento. Hoje não é mais possível. O profissional de saúde, ele tem que realmente fazer a análise e enquadrar essa demanda, essa queixa do paciente, de acordo com as vagas que estão disponíveis e os protocolos que nós temos. Então, este é um processo que o regulador, dentro da secretaria, vem fazendo já há mais de 3 anos. Qual é a equipe que nós dispomos hoje dentro da secretaria, né? Então, hoje é uma assistente social, que sou eu, a diretora de divisão. Nós temos uma médica, que também é pediatra e reguladora. Então, ela nos auxilia nos processos de regulação dos casos que a gente tem lá de reabilitação, também nos processos de autorização de exames. Então, ela faz esse processo que, dentro da política, está previsto que é de regulação médica. Nós temos o Tiago, que é o nosso auxiliar de regulação e chefe da seção, que cuida, então, de todos os reguladores que nós temos lá. A seção funciona das 7 da manhã às 7 da noite, né, para poder atender todos os horários que a rede está em funcionamento. Hoje nós temos 8 auxiliares de regulação na sede da secretaria, com esta equipe. Mas a gente conta com toda a rede de saúde e os profissionais que estão cadastrados dentro do portal CROSS para acessar, então, o sistema e proceder com os agendamentos e as solicitações de agendamento. Isso aqui é para tentar deixar um pouquinho mais visual como é que funciona hoje o fluxo de agendamento da rede de saúde, né? Então, o profissional médico, ele faz a escuta do paciente e, em cima da queixa, ele vai solicitar, então, a consulta ou o exame. Essa solicitação, ela é regulada primeiramente pelo nosso sistema próprio, que é o MV, né? Então, dentro da regulação nossa da secretaria, eles avaliam se estão dentro dos protocolos e CIDs que são pertinentes para o agendamento, e aí a gente insere no sistema CROSS. Ou seja, é uma forma de qualificar e garantir que o paciente fique na fila, que ele realmente vai conseguir ser atendido. A Secretaria de Saúde, ao verificar que a gente criou, então, essa fila dentro do CDR, né, que é o sistema que faz e organiza todas as filas e demandas de recursos de saúde dentro do CROSS, ela, então, recebendo as vagas dos prestadores, ela faz a distribuição, que a gente chama de distribuição de cota. Então, pela lógica, ela tem que analisar a demanda do município e de toda a região de saúde, e aí ela faz a distribuição das cotas. Então, a gente acha que a gente vai receber, assim, 100 vagas, por exemplo, de gastro. Às vezes, se tem bastante vaga sobrando, a gente até recebe, mas essas 100 vagas, muitas vezes, tem que ser dividida com a maior demanda, que geralmente é Bauru, então sempre as nossas cotas acabam sendo maior, mas também tem que estar previsto a distribuição dessa cota para a região. Ela é proporcional à demanda existente na CDR, tá?
Recebidas as vagas, isso deve ser feito dentro do sistema, conforme o regulamento do CROSS, com 45 dias antes de antecedência, para que a gente tenha garantido a possibilidade de localizar o paciente, avisar o paciente, orientar o paciente do dia e horário do agendamento dele. E se ele não puder ir, a gente tenha tempo hábil para fazer a troca, para a gente não perder essa vaga. E aí, recebendo essas vagas, então, a gente faz a distribuição para os serviços de ponta. Então, aí vai as vagas para as unidades de saúde que procedem o agendamento conforme as suas filas internas, também registrada no sistema CROSS. E aí ele faz o agendamento no sistema e a gente consegue enxergar todo esse percurso do paciente. Eu fiz um adendo aí num processo que é a regulação de cota, é o agendamento de cota regulada. Também entreguei para vocês um folderzinho para vocês entenderem todos os serviços que estão sob a regulação, sob gestão da regulação, ou aqueles que são serviços do Estado, né, ou seja, as vagas são distribuídas pelo Estado, e aqueles que são serviços do município, então a gente oferta a vaga pela nossa regulação lá para as nossas unidades dentro do município. Porém, esse processo da cota regulada, como é que funciona? O paciente ele tem uma confirmação de um CA já. Ele já tem um exame, uma biópsia, e que ele não precisaria chegar até o SOPC para confirmar esse câncer. E ele não pode ficar parado esperando essa consulta do SOPC, ele não pode ficar aguardando pelo atendimento. Nós, eu e o Tiago, somos habilitados para solicitar, mediante essa documentação da biópsia, do relatório médico, esta vaga junto à Rede EB. Isso é para quê? Para a gente tentar agilizar o processo de atendimento e tratamento desse paciente que já tem um laudo médico, né? Isso. Ele pode ir na porta da secretaria, ele chega na unidade básica, dentro da urgência e emergência, quando isso também é identificado, né? Então, a gente já faz essa inserção, justamente para tentar agilizar o atendimento. O caso de colonoscopia que o senhor citou, me causa bastante estranheza essa informação da Fabíola, porque eu até tenho os dados aqui. A colonoscopia também está dentro dessa cota regulada hoje. Ela não é mais um serviço que está lá disponível a todo tempo. De vez em quando aparece um ou outro exame, mas hoje a cota é regulada para a gente tentar agilizar principalmente os casos de alta suspeição de câncer de colo. Então, o paciente que apresenta na rede básica um exame de sangue oculto nas fezes positivo, ou fez um exame de toque retal com sangue em borda, ele já é solicitado esse exame na cota regulada. E essa cota regulada, nós temos 3 prestadores. Nós estamos mandando o paciente fazer colonoscopia no Hospital Estadual de Bauru, no AME Promissão e no AME de Botucatu. Nós agendamos, de agosto para cá, 113 pacientes. Esta era uma fila muito grande que nós tínhamos. Desses 113, quantos foram feitas? Todos agendados. Alguns, o que acontece? Como tem pacientes que não querem ir para a Promissão ou para Botucatu, por conta do preparo do exame ser um pouco desconfortável, a gente, às vezes, tem que cancelar e aguardar a vaga sair pelo Hospital Estadual, né? Então, assim, a vaga do Hospital Estadual já está para dezembro. Né? Então, eu não tenho mais vaga nenhuma recebendo para novembro mais. Eu ainda tenho vaga para o AME Promissão e para o AME Botucatu saindo para novembro. Então, o paciente que aceita, ele está indo, né, nessas condições. E aí, se ele precisa do suporte do TFD, né, o município fornece o transporte e ele chega até o atendimento. A questão maior é que os nossos munícipes não têm o perfil da região. A região tem o perfil de trazer o paciente para Bauru. Bauru não. Bauru, os nossos pacientes conhecem os serviços disponíveis e gostariam de fazer aqui. Quantas pessoas tem na fila de colonoscopia até dezembro? Mais de 1.000 hoje. Mais de 1.000 de colonoscopia? Colono. Isso. Mas isso é recente.
né? Nós já conseguimos agendar bastante pessoas, mas esse é um protocolo novo que foi feito a inserção dentro do CROSS. A coluna ela entra como exame, né? Ou como, não como cirurgia. Exatamente. Bom, aí... Se a gente consegue saber se o paciente executou ou fez o exame. Sim, no caso do amipromissão e do Botucatu, nós estamos hoje recebendo os resultados de exame via e-mail na secretaria, e aí a gente conseguiu acertar com a empresa do MV e nós estamos colocando esses resultados direto no sistema para que o médico solicitante lá na ponta consiga enxergar esse exame. Então, isso já começou a acontecer, só que é muito recente, né? Então, assim, é uma fila que ficou muito tempo parada, a gente não recebia esse tipo de exame. Né? E tem esses... A coluna está no mutirão? Não tem exame no mutirão por enquanto. Nós só recebemos as avaliações cirúrgicas mesmo. Eu vou mostrar para o senhor também o quadro. Depois, a hora de chegar na parte do mutirão, seria interessante explicar como foi o planejamento da Secretaria Estadual de Saúde frente ao mutirão, porque geralmente as pessoas pensam que direto já foi fazer a cirurgia. Aproveitando a oportunidade, porque o primeiro passo do mutirão feito aqui era a avaliação, uma triagem dos pacientes. Eu ia até pedir, doutora, se a gente conseguir focar na questão do mutirão, porque o que acontece? Nós já estamos indo aqui para quase uma hora da sessão, e o ponto principal é a questão do mutirão. Se conseguir já focar em relação a isso, porque a principal dúvida, óbvio, tem muitas dúvidas, tem muitas questões para a gente tratar, mas a principal dúvida que nós temos aqui hoje é se essa lista, se ela está atualizada, se Bauru está indicando os pacientes de acordo com a oferta pelo Estado, se não está, por quê? Então, se der para a gente focar, por exemplo, uma questão que me chama muita atenção, essa lista está atualizada? Vocês entraram em contato com o paciente de 2014, realmente ele continua necessitando dessas... acho que é essa a prioridade. Então, vereador, o cadastro do paciente é algo indispensável para a gente conseguir fazer com que ele acesse o sistema. E este é um dos grandes problemas que nós enfrentamos dentro da Secretaria Municipal e na Secretaria Estadual. Nós temos pessoas com cadastro desatualizado e, às vezes, ele fez o cadastro em 6 meses, mudou o telefone e não avisou. E o que a Secretaria está fazendo para atualizar esse cadastro? A gente, dentro dos serviços de saúde, a gente tem feito a atualização, né? A gente mesmo, durante os atendimentos, se a gente, dentro da central, se a gente identifica que mudou alguma informação, a gente faz já... Mas de forma passiva, quer dizer, a hora que o paciente ele procura o sistema de saúde, atualiza, mas de forma proativa. O que a Secretaria tem feito para atualizar esse cadastro? Na realidade, o cadastro da atenção básica, quando a gente pede para o paciente nos ajudar no site, para fazer o seu cadastro lá no site, ele já migra as informações para dentro do MV. Então, o que a gente faz? Quando a gente percebe que os dados do paciente podem estar desatualizados, a gente filtra a fila. Por exemplo, saiu vaga de mutirão de vesícula. O Tiago, que é o nosso entendido ali de toda a fila, ele puxa a fila CDR e aí ele pega, além da fila CDR, a gente pega o dado que está aqui no CROSS, do cadastro dele, com a ficha MV. Porque, às vezes, a ficha MV está mais atualizada do que a ficha do CROSS. E a gente já faz essa atualização. Tá? Mas isso tem que ficar claro para o paciente. O paciente se mudou, principalmente o telefone, a gente precisa de uma informação. Vocês sabem aqui dessa fila, por exemplo, cirurgia, quantas pessoas estão vivas ainda e quantas necessitam ainda dessas cirurgias? Então, deixa aí ir lá para o mutirão de cirurgias. Tiago, você tem aí o levantamento no seu tablet de quantos deixaram de atender nossas ligações ou não? Você nós não trouxemos. Esse é o balanço do mutirão de cirurgias que nós fizemos até setembro já, né? Então, a resolução, conforme a Fabiola colocou, todas as vagas que nos foi ofertada e todos os agendamentos que foram realizados pela Central de Regulação. O que acontece? Quando
iniciou, né, a resolução é de maio, mas a gente começou a receber as vagas em agosto. Né, isso começa aí. Aí, em agosto, muito desorganizado. Então, assim, chegou a vaga para a gente agendar no sábado, na quarta-feira. Então, assim, a gente faz esse filtro, a gente começa a ligar, e a gente não consegue o primeiro, a gente vai para o segundo, porque a gente tem uma fila, até conseguir fechar essas vagas para não perder, porque em 3 dias a gente tem que fazer tudo. Agendar, avisar o paciente, pedir para ele ir retirar a filipeta de agendamento e o encaminhamento para ele estar no dia do atendimento. Então, o mês de agosto foi muito confuso, nós tivemos muitos problemas com isso. Se o senhor realmente vai pegar a ata de reunião de CIR, o senhor vai verificar que várias cópia, não tem, vezes... Então, eu já peço, vocês puderem já mandar para o senhor. Várias vezes eu, a Alana e os municípios da região se queixaram da maneira que foi feito o planejamento da distribuição dessas vagas. Né? Nós ficamos, eu, ele e toda a equipe, até... Porque o CROSS fecha às 7 horas da noite. Depois das 7 horas, ele não deixa você mais agendar. Né? Então, nós ficamos, teve de ir lá até 7 horas da noite, até agendar o último paciente para não perder vaga. Se o senhor perceber aí, nós recebemos 904 vagas do mutirão até agora, até setembro. E nós, de avaliação, isso é muito importante. Porque nós não estamos aqui falando do paciente já preparado, que nós temos certeza que ele precisava fazer a cirurgia. Você tem essa planilha aí? Hã? Tá aí. Conseguir... Tá aqui, ó, tá na tela. Tá na tela aqui, ó. Agora sim. Aí. Isso. Então, uma triagem para o paciente que possivelmente ia fazer uma cirurgia de amígdala. Isso é uma avaliação com um especialista, né? Para possivelmente um paciente fazer uma cirurgia de amígdala, uma cirurgia de hérnia pediátrica. Não é a vaga da cirurgia, do procedimento. Isso é a triagem, que daí o médico lá vai avaliar se é ou não é cirúrgico de novo e solicitar os exames pré-operatórios. Muitos desses pacientes, às vezes, vão precisar de um exame de imagem, de um ultrassom, para confirmar a suspeita que foi feita lá na atenção primária, porque a atenção primária, ela faz o quê? Ela suspeita e encaminha para avaliação. Então, caso, este mutirão aqui é de avaliação. Quando precisa, vamos supor, pelo que você está falando, a vaga é ofertada na quarta-feira para sábado, um exemplo, né? Quando falta um exame de sangue, um ultrassom, um raio-x, como é que faz? Então, neste caso aqui do mutirão, o prestador que ofertou a vaga, ele é responsável por todo o segmento e todos os exames complementares para fechamento de diagnóstico. Desde o exame de sangue? Exato, exato. Por quê? Porque todo o processo inicial lá na atenção básica já deve ter sido feito, ele já deve ter feito os exames para descartar outras patologias e tratar outras patologias, mas o médico suspeita agora que seja uma situação cirúrgica. Então, é lá que vai fechar esse diagnóstico através de novos exames complementares. Mas isso aí já não está na fila, nessa lista que vocês passaram, essa fila que ela não está atualizada? Não. Aí, o que é interessante para o senhor entender? Desses 1.072, hoje, eu não sei quais se tornaram, de fato, pacientes que precisam fazer a cirurgia ou não. Porque esta fila interna dentro dos prestadores, nós desconhecemos. Então, todos esses pacientes aqui, eu não sei como que estão lá na fila. E eu não sei os que estão anteriores a eles. Porque o que vem aqui para a Câmara reclamar para os senhores é justamente isso. Tem pacientes que estão na fila de cirurgia no Hospital Estadual, no base e pelo AME há mais de 1 ano aguardando a cirurgia. E alguns até já fizeram pré-operatório. Porém, não foi agendada a cirurgia. E aí a gente volta lá no Pacto Federativo, né? Que, uma vez assumido este paciente na rede especializada, ele deve ser finalizado esse tratamento lá. É o que não ocorre. Só falar um negócio aqui, só para, antes de ter começado, a gente estava conversando ali, Borgo, só para ver se eu entendi, tá, Fabrício? Até
O que ela falou, se eu entendi errado, que quando o paciente está em cirurgia, já está lá como se ele fosse do estado, tipo, já não é um compromisso mais do município, porque já está lá. Então, quando nós falamos que no caso a Lucila tinha que ligar por paciente, ela até faz isso, mas o que deu a entender, se eu estiver errado, que não era nem papel dela fazer isso, porque o paciente já é responsabilidade do Estado. Não, mas quando ele vai passar pela cirurgia, ele continua nessa fila na lista CDR? É isso que é bom a gente te explicar. A fila que a gente tem acesso, que a gente consegue enxergar, é quem ainda não entrou no serviço especializado, que é no estadual, no AME ou no base, por exemplo. A fila que a gente enxerga é da demanda nossa da rede municipal de saúde. Por exemplo, você passou lá e eu suspeitei que você tem uma pedra na vesícula. Então, você eu enxergo na minha fila. Então, essa fila aqui é muito maior. A gente não sabe, porque a gente não tem acesso à fila do Estado. Então, mas a fila real, então, pelo que eu estou entendendo, é muito maior. Porque se existem pessoas que deram entrada no Estado... Ainda não foi avaliado, né? Os que não foi avaliado. Porque se foi para o Estado, vamos supor, chegou lá no estadual, precisa de um exame no AME. Pelo que você está me falando, então, ele saiu da sua fila. Mas ele continua necessitando. Então, a necessidade do que nós estamos demonstrando aqui é muito maior a realidade do que isso. Exatamente, vereador. Esses daqui são os elegíveis. Esses que a gente consegue enxergar são os elegíveis, mas eles não têm o diagnóstico da necessidade da cirurgia. Eles são suspeitos. Essa fila aqui, então, de cirurgias, 2.121, então, são elegíveis. Isso, elegíveis. Então, eles vão ter que passar por triagem. Então, assim, isso que ela demonstrou, para só ficar claro que nós não tivemos má vontade. Então, assim, foi distribuído 904 vagas para que a gente agendasse os pacientes para a avaliação. Nós agendamos 1.072. Então, nós agendamos além do número de vagas que nos foi ofertado, porque nós pegamos em bolsão. Eu não estou entendendo o seguinte, se são pacientes elegíveis, se não está ainda fechado para fazer cirurgia, como é que o Estado oferece, então, a cirurgia e vocês vão indicar, sendo que não foi fechado ainda? A gente quer explicar. Então, assim, desses 1.072, na realidade, que compareceram, 960. Então, dos 1.072 que nós agendamos, 960 compareceram. Desses 960, os que se tornaram elegíveis para a cirurgia, que realmente são casos cirúrgicos, eles já estão dentro da fila do Estado. Então, a gente não sabe mais. Mas desses aí que estão na fila do Estado, não está nessa fila aqui. Não, aí a partir do momento, então assim, é como se fosse o portal, vamos imaginar assim. A partir do momento em que ele entrou sobre a responsabilidade do Estado, que é a especialidade, ele não retorna mais ao município, que é a atenção básica. Então, a partir daí, a condução passa a ser exclusiva do Estado. Não, então, aí assim, aí a pergunta que depois a gente... Seria a lista AME? AME, base, estadual, que é a demanda interna dos prestadores. Que essa lista fica com o DRS. Então, assim, como são prestadores do DRS, essa lista é do DRS. Então além dessa lista aqui, essa lista do CDR que me passaram do município, consultas, né? Além dessa aqui, com 23.275, que há necessidade. Exames, 39.741 e 2.121 cirurgias que são elegíveis. Além disso aqui, então, você tem uma outra lista diferente, porque a hora que entra, então, na rede do Estado, a gente não vê. Sai da sua lista aqui. Tanto de consulta, exames também. Então, além desses números aqui, nós temos outras listas... Que a gente não vê. A mais, que não está aqui dentro, não se confunde. E o resserviço do mesmo paciente. Para a gente conseguir agendar... Desses 960 aqui, por exemplo, vocês nem conseguem saber quantos que já fizeram a cirurgia. Não. Desses daí eram casos novos. Avaliação. Para a gente lembrar, porque... Como o período é muito próximo, né? Então foi de agosto, setembro para cá,
Vocês só indicaram. Quase que certeza absoluta que essas cirurgias não foram realizadas, a não ser que elas se tornaram urgências, tá? Então, elas deixaram de ser eletivas. Se elas foram caracterizadas como urgência, elas já foram realizadas. Mas eletivamente, não. E assim, ó, a DRS nos ofertou somente cirurgia de hérnia. Considerando que a gente só conseguia ligar para os pacientes mediante a lista que ela nos mandou, porque a gente não tinha acesso à lista dos pacientes que estavam aguardando cirurgia. Borgo. Então, é assim, ó. Então, o que vocês devem ter imaginado, né? Que eu imagino que vocês tenham compreendido. Que nós não realizamos o agendamento de pacientes que estavam na nossa fila. Não é isso. Os pacientes que eles pediram para que nós fizéssemos contato já eram deles. São os pacientes que já estão dentro do Estado, já estão dentro dos serviços... Mas se não está nas filas CDR, na fila de vocês, como é que vocês vão entrar em contato? Eles nos informaram, entendeu? Então, assim, nós estamos fazendo um caminho reverso. Então, assim, inclusive, a proposta foi de que os exames pré-operatórios, porque, assim, por exemplo, o Pirajuí, né, que foi contratado para fazer essas cirurgias, não houve contratação dos exames pré-operatórios. Então, o que acontece? Para eu entregar o paciente lá em Pirajuí, ele tem que estar com todos os exames pré-operatórios realizados. E aí, o que está acontecendo? Esse paciente, que já era de responsabilidade do Estado, ele está retornando ao município para que o município arque com esses exames pré-operatórios e arque com o TFD, né? Porque, assim, vamos pensar que ele já está sob a responsabilidade do Estado. Então, ele está voltando para o município arca com os exames pré-operatórios, arca com o TFD para entregar esse paciente para fazer lá. Só que aí, assim, qual é a nossa dificuldade? Né? É exatamente o que a Lucila já falou. O Bauru é uma realidade diferente dos demais. Então, assim, os pacientes daqui, eles já estão acostumados com essa facilidade que todos os prestadores estão aqui. Então, assim, para eu convencê-lo, ele já está dentro da fila do Estado. Ele já passou pelo especialista. Na maioria das vezes, ele já fez exame dentro do serviço especializado. E eu estou tirando ele de lá e falando, por favor, vá fazer a sua cirurgia lá em Pirajuí. Eu, além de vereador presidente da Comissão de Saúde, eu advogo na área da saúde há 17 anos. E eu vivi durante 10 anos isso aí com o meu pai. A questão da coluna, por exemplo, eu sei, o preparo é violento. Tá? Mas eu sou um profundo defensor da área da saúde. Esse negócio de reserva do possível, para mim, é criminoso. Isso para mim não existe. Tá? Não vou nem entrar muito em detalhe, mas 1/3, de acordo com a Controladoria Geral da União, do que vai para a saúde no Brasil é desviado ou é mal administrado. Não é Bauru, tá? Então, geral. Eu não aceito 6 bilhões de reais para fundo partidário para fazer campanha, sendo que grande parte tem levantamento de desvio de dinheiro, um país corrupto, um monte de pilantra, e a gente aceitar a questão de reserva do possível. Porém, eu entendo o seguinte, a partir do momento, município, Estado, União, ou seja, ofereceu o exame, a consulta, a cirurgia, se é em Bauru, se é em Lençóis, se é em Pirajuí, tem que fazer. Se o paciente não faz, passa quem... Então, não, mas nós fizemos contatos com todos, né? Mas assim, eu não posso obrigar. Obrigar eu não posso. Eu acho essa reunião, eu estava até preocupado aqui agora de ter dado esse imbróglio aí, de ter a audiência para o dia 1º, e aí vocês não foram notificados a tempo do cancelamento, da alteração, mas eu vou pedir o seguinte, então. Eu vou pedir para que mantenha, já deixa aqui público, mantenha a audiência pública. Porque conforme vai ter na reunião, vou até ler uma mensagem. Boa tarde, vereador. Tem como saber, sim. Todos os pacientes continuam sendo da rede básica. Basta o SF ou o UBS ligar para o paciente e saber se foi ou não operado, baseado na lista que foi encaminhada. A secretaria não se preocupa com a contra-referência do prosseguimento no atendimento na atenção básica. E também manda o paciente para fora e não dá... Então, quer dizer, você vê que é um assunto, que é uma reunião que a gente chamou extraordinário, já tem gente assistindo, me mandando mensagem, coisa... Então, o que acontece? Eu confesso que eu, por mais que Vossa Excelência advoga há anos,
você eu não entende. Hoje, na hora que vocês veio, vocês falaram para mim, até achei interessante entender essa parte, que como a Lucila me explicou, não é a gente vai invadir algo do Estado, tipo assim, é o Estado que tinha que fazer isso, a gente vai fazer? Só que aí você já percebe que, na reunião, a Fabíola falou de um jeito, né, que dava, aí você já percebe pessoas que entendem de saúde falando que dá também. Então, assim, eu acho que realmente é algo para mais pessoas que entendem. É muito maior. Falar mais sobre o assunto. Eu vou ser muito sincero com os senhores e com as senhoras. Eu estou arrepiado. Eu não sabia que estou falando diretamente a vocês, não, porque isso aí já vem. Mas a desorganização, a falta de sintonia entre município e Estado está matando gente, muita gente. Tem muita gente morrendo por causa disso. Então, vamos fazer o seguinte. Estou vendo o Tiago agora, para a gente acertar com a DAO, para a gente acertar aqui uma data o mais próximo possível para acertar. E vou fazer um apelo aqui. Tá? Secretária, a gente pode convocar. Servidores municipais, a gente pode convocar. No caso, o Estado, servidores do Estado, a gente não pode convocar. Mas eu vou fazer um apelo aqui ao doutor Enilson Comono, promotor de saúde. Nós vamos fazer o convite para Vossa Excelência. Vamos fazer o convite para o Estado. Eu vou fazer um apelo público aqui. Tá? A gente não tem como convocar promotor e servidores estaduais. Mas já me comprometo aqui, vou conversar até com os vereadores, nós vamos fazer um barulho na imprensa violento se não derem atenção. Esse é um fato, pelo que eu estou vendo aqui, que tem que ser tratado em conjunto Estado, município, Câmara Municipal, OAB, Comissão de Saúde, e Ministério Público. Porque a gente tem que entrar num acordo aqui, porque as pessoas estão morrendo por essa desorganização. Foi muito importante ter essa reunião extraordinária hoje, para aí sim uma reunião preparatória de uma audiência pública. Foi excelente, foi por Deus isso aí. Espera só um minutinho. Você já... Só para a gente já deixar aqui, nós levantamos com a Diretoria de Apoio Legislativo que teria data entre 8 e 11, acho que de novembro. Pode ser 9 de novembro? Ok, dia 9. Então só confirma com o Ronaldo se a gente tem essa data para a gente já oficializar tudo. Tem eu não sei se é essa que vocês comentaram, da ação civil pública, tem uma condenação do município, na verdade, em fornecer o atendimento médico, inclusive na época da Covid aí, entrou bastante em pauta essa situação. Nós trouxemos o slide, inclusive, né, que a gente tem esse problema das filas de espera há muitos anos. Né? Eu sou servidora pública há 20 anos na Secretaria da Saúde e eu acredito que há mais de 15 a gente discute essa questão das filas de espera e a demora dos atendimentos. Por que a Prefeitura não dá publicidade a essas filas? Virou lei, a gente pediu, cobrou. Então, agora a gente vai colocar ela aí. Está no site? Vereador. Eu ia até falar que explica essa parte, Borgo, sobre a lei, para o Borgo entender, que você me falou ali no fundo. Foram duas legislações, né, que o senhor citou. A 7447 e a outra foi uma posterior. 7572. Isso. A 7572, ela foi adequada à LGPD. Então, assim, na parte de dados, foi retirada aquela solicitação. A 7447, ela não foi alterada. E aí, assim, do jeito que ela está, para a gente, fica bastante difícil da gente cumprir, porque vai os dados do paciente. Né? Então, assim, nós mandamos isso para o jurídico e estamos aguardando o retorno. Mas, assim, a gente queria só, se possível, lógico, né, se vocês acharem... porque assim, ela não está, a gente não consegue cumprir ela porque ela esbarra na LGPD, a 7447, porque ela pede as iniciais do paciente. As iniciais e o cartão SUS.
né? Então, aí a gente vai colocar inicial, cartão SUS e a posição dele da fila. Então, a gente está tratando do indivíduo. E desde quando está no jurídico isso aí? Não, nós mandamos essa semana, né? Que a lei é do ano passado, né? É. O que a gente pensou, né? Mediante a necessidade de apresentação desses dados, publicizar essas informações. Lá na lei não está previsto, por exemplo, a oferta, o absenteísmo, né? E nós conseguimos colocar, de acordo com a lei, a média de tempo de espera para esse paciente. Dá uma olhadinha. Ele está já no A reunião pública, a reunião extraordinária é bom por causa disso. A gente tem mais tranquilidade para a gente conversar. Ele já está no link da prefeitura, dentro da pasta da saúde. Pacientes aguardando agendamento de consulta e exames especializados. Mas lá, você consegue pôr na tela para a gente? Você consegue entrar nessa... O arquivo que está com o senhor, vereador, é o arquivo diferente justamente por isso. Sim. Tá? Não, só estou tentando entrar aqui na... Bom, só quero tentar entrar no site. Deixa eu ver um negócio. Como é que assim? Ah, não. Não tá, não. Na TV, não. Telão, no telão. No telão. Ah, agora tá, Borgo, ela. Então, vamos seguir lá. Então, na pasta da saúde, né? Isso. Site da prefeitura. Tá lá na tela da saúde. Onde que entra? Pacientes aguardando agendamento de consulta. Pacientes aguardando agendamento. Tá? Então, aí a gente... Isso, colocou em números... E acrescentamos o que não está na lei, né? Então, acho que é importante a gente, até se for fazer uma adequação na lei, essa questão da oferta. Então, vocês vão poder acompanhar exatamente aquilo que a gente recebeu, o que a gente agendou, e discutir, inclusive, com a população a questão das faltas, porque a gente tem um número muito grande de faltas nos agendamentos realizados, né? E a gente gostaria que a lei se aplicasse aos prestadores também, porque seria interessante para nós termos acesso a essas informações. Não, nós vamos fazer alteração. É que o que acontece? Nós fizemos essa lei, eu vou ser bem sincero, nós demos um tiro no... Não vou falar no passarinho, senão a comissão Júlio César vai brigar comigo, que é só um exemplo. Nós derrubamos um Antonov, pelo que eu estou vendo. Tá? Porque o problema é muito mais sério do que eu passava pela minha cabeça. Essa questão da publicidade das filas de consultas, exames e cirurgia. Só que essa lei foi aprovada no primeiro semestre do ano passado. Se já tivesse ido para o jurídico, tivesse voltado para a gente apontado alguns impedimentos... Isso aí pra gente é que é simples, não vai ter óbvio. No momento de aprovação dela, ela não continha os últimos artigos que foram o que suscitaram na proibição agora da LGPD. Isso. Sim, mas então, mesmo... é porque teve alteração posterior. Então, mas entre a aprovação da lei e a LGPD, ela também não foi cumprida. Não foi. Aí veio a LGPD, veio a próxima legislação e também agora precisa, por exemplo, a legislação acho que foi a locadora que fez, que é essa recente agora. Seria até interessante a Lana falar também sobre essa lei, porque ela falou, puder explicar, Lana, fazendo um favor, que gera custo para o município. A lei... Não, eu falei assim, o seguinte, nós fizemos uma consulta no sistema nosso de informática, que é terceirizado, o MV. Eles fizeram um estudo, uma análise, um orçamento para viabilizar o jeito que a gente conseguiria colocar em tempo real o número de pacientes aguardando, o número de médicos por UPA, né? Que só assim a gente só consegue colocar isso não em todas as unidades de saúde, só em UPA, porque tem esse sistema de triagem que a gente consegue saber quem está aguardando. Eles mandaram para nós o valor que ficaria para fazer no sistema, porque precisa de um novo, eu não sei o nome técnico agora, tá? E a prefeitura, a gente também mandou para o TI nosso, para avaliar a possibilidade de fazer pela TI nossa, para não ter custo,
vamos dizer assim. A TI respondeu que, para conseguir fazer adaptar a lei nesse tempo real, né, para a gente conseguir adaptar, eles não conseguiriam fazer porque precisa das informações que estão dentro do sistema terceirizado. Aí voltou, acho que hoje, do TI, ontem, não sei, está no gabinete para andar, para ver a forma melhor possível de conduzir. Mas, Alana, e fazer acontece o seguinte, a lei ela é aprovada aqui, tá? Ela sobe para a prefeita. A prefeita ela tem a oportunidade do veto. Não foi vetado. Não lembro. Mesmo que vetasse, a gente poderia derrubar o veto aqui, mas não foi. Veio aqui, a lei foi publicada, a lei está em vigor. Agora, não é o momento do município alegar que vai gerar custo, tem dificuldade. A lei está, enquanto não tiver uma ação declaratória de inconstitucionalidade com uma decisão judicial, é o ônus do serviço público, tem que cumprir. Eu falei para você, depois até a gente mostra o processo. A intenção foi em nossa agosto, aqui, né? A lei do locadora. Em setembro, vocês foram lá, eu já mandei para o sistema nosso terceirizado para fazer o orçamento, demorou um tempo, eles voltaram, a gente mandou para o TI. É amorosidade, né? E está retornando por esses dias. Aí agora vai ver como o prosseguimento disso. Estava esperando o parecer do TI da prefeitura. Entendeu? Assim, e como eu falei, é um instrumento de gestão para nós, é que eu ainda tenho acesso, mas para vocês, para não ter acesso todo no sistema, para a população, para todo mundo, vai entrar lá e vai ver quantos médicos tem. A gente não vai precisar de uma pessoa atualizando, igual a gente precisa atualizar a escala que a gente coloca também para cumprir a lei mensalmente no site da prefeitura e atualiza, em tempo real. Essas informações, por exemplo, a Comissão de Saúde, nós já tivemos diversas reuniões a respeito disso. Que por não pode publicar por causa da LGPD, mas o sigilo não pode ser oposto à Câmara Municipal, porque nós fiscalizamos, nós somos os fiscais. Não, para os vereadores. Óbvio que se algum vereador der publicidade em relação a isso, aí o vereador está descumprindo. E mesmo porque o nosso pedido não foi em cima de dados pessoais do prontuário médico, não é isso. A gente queria saber a questão de atendimento, prazo de atendimento, período, de uma forma que nós pedimos para que o serviço de TI pudesse filtrar isso aí para a gente ter acesso. Mas assim, o sistema terceirizado nosso fez de acordo conforme a lei e dentro da legalidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Vai ser aquilo lá, o quantitativo de pacientes aguardando, o quantitativo de médico e o tempo médio de espera. Por tem previsão para... Aí eu falei para você, voltou do TI da prefeitura e aí está em trâmite para a gente executar aí da melhor maneira possível. Não, eu entendi até, mas eu entendi a fala que você falou, Borgo, que ele quis dizer assim, Lana, que a gente, como Comissão de Saúde, pedimos, né, é isso, o acesso, né, que a gente também tivesse um login para a gente ter o mesmo acesso que a doutora tem, por exemplo. Então, é isso que a gente teve uma reunião e é isso que a gente queria também, se teve um avanço nessa parte, sabe? Se alguém lá do TI vai poder criar um login para a gente, fazer alguma coisa. Eu lembro que naquela nossa conversa ficou de tentar ver isso, sabe? Para ver se a gente, como Comissão de Saúde, possa ter o mesmo acesso. Eu não lembro mas eu lembro que você ficou... Não, manda, porque daí a gente consegue, assim, eu provocar, não, né? Tem Sim. que ser vocês provocando pra gente... É isso que você quis dizer, né? Que nós ficou conversado de a gente, pelo menos a gente, pela comissão, também ter esse acesso. Mas em relação a esse acesso pela comissão, nós já tivemos diversas reuniões, né, doutora? Se a prefeitura tivesse já agilizado, precisa só oficialize, então, já teria problema, até porque a gente vai oficializar agora, eu tenho certeza que a gente não vai ter acesso a isso, ou pelo menos tão breve. Mas eu queria que a TV Câmara colocasse a lista aqui do site da prefeitura, aquela aqui do site Secretaria da Saúde, isso. O que significa essa lista? Se você puder explicar, por exemplo, CDR, oferta, agendamentos... Na realidade, vereador, nós vamos melhorando a partir de agora, tá? Então, a nossa proposta é colocar isso mensalmente para que a população tenha o acompanhamento. O CDR, então, é a demanda mensal, né, que a gente tem dentro do sistema. Tudo aquilo que foi gerado na rede,
feito a regulação e, então, está lá no sistema visualmente para a Secretaria de Estado verificar o quanto a gente tem de demanda de cada área, né? Dentro do município, dos serviços do município. Não é aquilo que é gerado dentro dos prestadores contratados pelo Estado. Aí, logo em seguida, a gente colocou o que a gente recebeu dentro daquele mesmo mês, né? Para que vocês consigam entender o porquê que essa fila nunca acaba. Então, né? aqui, por exemplo, de acupuntura. Então, vocês têm uma fila de 108 pessoas, pacientes. Isso. E vocês receberam, então, do Estado 16... No caso, a acupuntura, quando a gente passou aqui para o senhor esse folderzinho, a acupuntura está dentro do serviço municipal. Então, esse é um serviço nosso que nós ofertamos para nós mesmos. Tá? Mas alergologia, anestesiologia, urodinâmica. É importante a gente mostrar, por exemplo... Vamos pegar aqui, ó, audiometria. Vai. Isso. Tem 14. A audiometria é, neste momento, um serviço que nós não temos para onde mandar ele simplesmente para uma avaliação de audiometria, o exame. Né? Ou eu mando ele para otorrino, né? E se ele for um portador de deficiência auditiva, ele vai entrar via Rede Ser, na fila da Rede Ser de reabilitação auditiva. Onde está zerada a oferta aqui, então, pressupõe que... Nós não temos referência para encaminhar o paciente. Tá? E como é que faz? A gente fica oficiando o Estado, pedindo vaga. Né? E por isso que agora começou, dentro da RAS 9, se ofertar vaga no AME de Botucatu, no AME de Promissão. Né? Por quê? Porque a gente, no caso de colonoscopia, por exemplo, o hospital estadual sozinho não dá conta da demanda da cidade de Bauru e da região de saúde de Bauru. Isso aqui é só essa fila aqui que está no site da prefeitura, é só consulta ou tem exames cirúrgicos também? Exames, consultas também. Cirurgias tudo também? Aí, exatamente. As de avaliação, né? Os eletivos para a cirurgia. Sempre é avaliação no nosso caso. E aí, então, por exemplo, cirurgia cardiovascular. Ó, a ressonância, que é um pedido que todo mundo sempre pede. Ó, ressonância magnética. A gente tem 114 pessoas aguardando. No último mês, a gente teve de oferta 56. No período. De janeiro a setembro. Nesse período. Janeiro a setembro. Não no mês. Então, se você for ver... 5, 7. E, geralmente, né, vem um mês que é assim, mas tem vez que é uma, né, Lu? Então, aquela primeira fileira ali, CDR, é atualizado o total do que vocês precisam. A segunda oferta é do período até a publicação daquela lista. Exatamente. É interessante a gente discutir RAS, vereador, justamente porque dermatologia, né? O senhor pegar aí dermatologia, a gente tem uma demanda oficial no CDR de 584 pacientes. E aí, quando o senhor pergunta, a fila está qualificada, a fila está limpa, o que acontece? Às vezes o paciente, a gente não consegue o contato com ele, eu não vou tirar ele direto da fila, ele permanece para uma segunda tentativa. Mas eu recebi 3.600 vagas. Por que eu recebi tudo isso? Qual a necessidade? Pela minha demanda, que é o papel do Estado fazer também, enquanto regulador, ele deveria fazer uma repactuação dessas consultas em cima daquilo que ele não me ofertou. Né? E que eu tenho maior demanda. Então, esta é a nossa maior briga em reuniões de CIR, de colegiado, é ficar em cima da DRS, porque, olha, vocês estão ofertando demais uma coisa que a gente não precisa, está ocioso, ou o funcionário está ficando lá sem atendimento. Se vocês não têm uma fila limpa, se vocês não filtraram a fila, como é que vai ter noção da necessidade real? Não, a necessidade está aqui, certo? Veja só. Eu tenho 500 pacientes na fila, ela me ofertou 2.000 vagas. Eu sei, mas você tem 500 pacientes, mas você vai ter paciente em 2014. Como é que você sabe se esse paciente ainda necessita? Não,
A gente faz o contato com o paciente. A gente liga a unidade, antes de agendar, ela liga, vereador. Vocês ligam em cima daquilo que vocês estão oferecendo. Sim. Mas eu estou falando, como é que vocês fazem para saber se essa fila aqui realmente existe, se é essa necessidade? Nós temos pacientes, por exemplo, de 2014. Eu vou abrir a fila CDR aqui, ó. Tem mesmo. Entre nós aqui, sem dar publicidade para as iniciais, mas quer ver, ó? Nós temos em 2014 gastro e reumato, né? Em 2014 nós temos 41 pacientes na fila aguardando consultas. Em 2015 439, em 2016 591, em 2017 962, em 2018 1.400, 2019 3.500, 2020 3.100, 2021 4.600 e 2022 11.000 pacientes aguardando. Então, mas quer ver, ó? Exames, consulta, cross. Vamos ver aqui. 2014 ainda está nessa fila de 2022. Ele conta na fila. Então a gente não, falando aqui, a prefeitura não tem com certeza se esse paciente morreu, se não morreu, se ainda precisa fazer esse exame, essa consulta. Exatamente. A limpeza do cadastro e das filas não dá para a gente, nesse momento, fazer considerando o jeito que a gente está fazendo para não gerar mais déficit na fila do que está gerando novo. Então, assim, os reguladores que nós temos hoje, ele pega o que vamos pensar, solicitado em toda a rede e faz essa regulação e joga no sistema. Vou dar um exemplo aqui. Tenho data de entrada, 23 de outubro de 2014, uma necessidade que o solicitante do CAPS Infanto-Juvenil para um eletroencefalograma. Isso está na fila. 2014? Como é que dá para saber se essa pessoa está viva, se já foi atendido, se não está? Quer dizer, entrar em contato com essa pessoa, foi feito o que a gente tem feito, vereador, com relação a essas filas que estão muito tempo paradas e muito distantes, a gente tem feito em conjunto com a rede, porque, veja, a gente só tem 8 reguladores lá. Então, a gente faz a seleção dos pacientes por área, encaminha o nome do paciente, os dados do paciente para aquela unidade, fazer o contato e verificar. Mas isso a gente começou a fazer isso faz 4 meses, a fila é muito grande e nós priorizamos os casos que estavam nessa fila parada há muito tempo de suspeitas de câncer, porque a gente entendia que precisava fazer essa limpeza mais rápido. Não daria para fazer um mutirão com a SEBS para entrar em contato com essa fila, para a gente tentar ter a... Olha isso aqui, ó. 13/5/2015. Solicitante Promai de um exame, acho que nefrologia. Promai, idosos. Especialista. De 2015, faz 7 anos, de um idoso precisando de nefrologia... Isso, realmente, a unidade já deveria ter retirado ele, inclusive, da fila, porque na fila, hoje, esse paciente ele vai passar no protocolo de regulação de matriciamento de nefrologia. Ele não vai ficar nessa fila. Ele tem que primeiro ser avaliado junto à equipe para saber se ele vai entrar ou não no sistema. Então, assim, são coisas que a gente está fazendo aos poucos, porque a gente depende do serviço de ponta reavaliar estes casos. Mas você está entendendo a omissão do poder público em relação a isso? Esse, aos poucos, essa pessoa, esse paciente está esperando desde 2016. E aí? Neurologia pediátrica, 25 de agosto de 2015. Está esperando, desde 2015. E, sinceramente, não vai ser atendido. Neurologia pediátrica, inclusive, é uma especialidade que nós ficamos com um hiato sem oferta de vaga por muito tempo. Nós tivemos aí apenas as vagas que o Hospital Estadual estava nos encaminhando, que era uma média de 3 vagas,
para uma demanda absurda. E aí a gente acaba tendo essa situação de o regulador, a própria unidade, a hora que ela vai agendar, ela vê em cima do relato médico, em cima da prioridade clínica dada para cada caso, e ela vai agendando conforme essas prioridades. O que eu quero expor aqui, tá? E eu vou fazer isso. Eu vou nem que for a última coisa que eu faço aqui na Câmara. O que eu quero dar publicidade à população é que esse sistema de atendimento do SUS é uma mentira, isso é uma farsa. É mentira. Atende ali o quê? Foi no posto de saúde, ele está com... Agora, a gente estava conversando isso no começo da reunião. Mulher lá com sintoma de pancreatite, precisando de uma internação no estadual, há 5 dias. Hoje que saiu a transferência dela. Dependendo da situação dela, ela vai chegar lá bem pior, muito pior, se não precisar já de UTI. Então, o que acontece? O sistema ele vai enxugando o gelo. Quem chegar vai morrendo uns aqui, o que vier a gente vai atendendo mais ou menos aqui. Então, quer dizer, uma fila de 32 mil consultas, sendo que não é a realidade, porque o Estado ainda tem mais um monte que a gente sequer sabe disso. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, a gente tem que mostrar isso para a sociedade, porque pelo que eu estou... A cada dia que passa, eu vou entendendo mais a complexidade do sistema. Mas, pelo que está acontecendo, é uma farsa. O SUS é uma farsa. É uma mentira. Só que a população está morrendo por causa disso. Então, o mínimo que a gente pode fazer, eu entendo a limitação de cada uma de vocês, da gente também, sabe? Mas eu acho que a gente tem que expor isso. Nessa audiência pública, vamos manter, eu já vou pedir, então, a convocação da secretária, da diretora, da Comissão de Saúde da OAB, o convite, né? Convite para a Fabíola, da DRS, o convite para o doutor Enilson Comono, e mais convite para o Conselho Municipal de Saúde, e mais autoridades que tiverem interesse em participar, que nós vamos abrir. Qual que é a intenção? Vamos jogar tudo. Bota tudo no ventilador. Da nossa parte, enquanto Câmara Municipal, vamos ver o que a gente consegue fazer, agilizar a legislação, votar em conjunto, o que precisa. Tá? Por exemplo, eu já peço, já que traga, se possível até lá, essa questão jurídica. Olha, o que acontece? Tem alguma falha na legislação, depois da publicação da lei da LGPD? O que precisa? Vamos agilizar, vamos fazer um projeto de lei. Isso aqui vai ser aprovado na hora aqui na Câmara. Não vai ter nenhuma objeção de vereador aqui. O que precisa? Estado, município, Ministério Público, precisa de um termo de ajustamento de conduta, precisa de... A intenção não é responsabilização, criminalização, não é isso. É óbvio que, em última instância, se não conseguir acertar, mas a gente tem que juntar as pontas de todos os elos para a gente tentar acertar. Nós vamos entrar agora, por exemplo, no novo governo do Estado, independente, aqui não estou fazendo campanha, nada, mas independente, é um é outro. O atual governador não foi para o segundo turno, ou vai ter um candidato ou vai ter o outro, é um novo governo. Então a gente tem que ver quem vai entrar na Secretaria da Saúde do Estado para a gente alinhar a situação. Bauru, eu tenho muita esperança, porque tem tudo para dar certo aqui a saúde. Nós temos aqui a Faculdade de Medicina da USP, está meio capenga lá ainda, mas está indo, está acertando, é verdade. Graças a Deus que tem, mas tem um monte de detalhe ainda para ser acertado. Nós temos a Uninove, que também nos próximos anos começa a formar um monte de médicos. Então vai ter um aumento de médicos, acho que por ano vai ter quase 200 médicos se formando em Bauru. Nós temos o Hospital das Clínicas em Bauru, que já está ali no finalmente também, capengando ali, trombando, mas está indo. Vamos ver agora o próximo governador. O Manuel de Abreu, que nós conversamos, já estava com 30 pacientes. Eu tinha um receio muito grande da renovação do estadual, independente de ser FAMESP, quem fosse, porque o meu medo era que abrisse o HC e abrisse o Manuel de Abreu e diminuísse a quantidade de consultas, exames, cirurgias no estadual. Mas, pelo que a gente tem de informação, parece que até aumenta um pouquinho. Então, mais a questão do estadual. Alguns hospitais da rede particular, que tem previsão de abrir também. Então, quer dizer, tem tudo para acertar. O que precisa? Vamos acertar. Vamos conversar entre a gente, município, Câmara, Ministério Público, OAB, Estado. A gente tem que
que acertar isso aqui num primeiro momento, deixando de lado responsabilidade. Até porque não cabe. Vamos acertar. Ah, Borgo, mas você vai passar pano então? Você não vai. Não, o objetivo agora é a gente acertar o quanto mais rápido possível para deixar de pessoas ficarem morrendo ou piorando seu problema de saúde. Tá? Óbvio, quem se omitiu nesse período, que depois responda. Mas deixando bem claro, né, Louca, a intenção nossa da Comissão de Saúde aqui é fazer esse meio de campo aqui para a gente acertar. Ó, a fila, por exemplo. Pô, Borgo, pelo que a gente está vendo aqui, olha, não dá. Uma fila de 32 mil consultas que precisa, tem que fazer uma análise. Prefeita, secretária, se vira. Pega a secretária da SEBS, coloca a gente em cima, faz mutirão, vamos trabalhar em cima disso. Tá? Ah, mas o Estado tem uma fila, por exemplo, não se comunica o Estado com o município em relação à fila de espera. Aí, através do Ministério Público, pode haver um TAC para ter esse conjunto de informações. Mas a gente tem que resolver. O que não dá para deixar é chegar no final e um monte de gente morrendo para a gente transformar isso aqui em ação criminal, ação civil pública, SEI, processante. Não é esse o objetivo. Então, em primeiro ponto, vamos tentar, por isso que foi por Deus essa reunião de hoje. Deu um desencontro das reuniões, mas foi muito bom para a gente ter aí uma dimensão de tudo isso. E agora, na próxima, na audiência pública, foi confirmado já? Dia 9 às 14 horas. Então, dia 9 de novembro, às 14 horas, Câmara Municipal, vai chegar o ofício para a senhora, para os demais servidores, mas já saem daqui, já tendo a notícia. Nós vamos convidar a OAB, Conselho Municipal de Saúde, promotor da saúde, DRS, e eu faço um apelo aqui a todas as autoridades que receberão o convite, que venham à Câmara Municipal e que participem dessa audiência. Porque como representantes do povo, que nós somos aqui, nós temos uma missão aqui que eu considero sagrada isso aqui. Aqui é a população que está aqui sendo representada. O vereador é bom, é ruim, é chato, não é tal, não interessa. Aqui é o representante do povo. E, sinceramente, tem como a gente acertar isso aí e falar a mesma língua em todos os níveis. Como também tem como, lá na frente, a gente jogar a responsabilidade de quem se omitir e enfrentar isso aí. Então, eu vou, mais uma vez, um apelo. DRS, não estou falando mal aqui, no caso da Fabiola, ela estava convidada para a próxima reunião, a questão não é hoje, é a próxima audiência. Tá? Faço um apelo, espero que a imprensa colabore e coloque no jornalismo esse convite, estendendo que nós vamos fazer ao Ministério Público da Saúde, DRS, OAB, Saúde, enfim. Porque é de arrepiar isso aqui, essa situação. Sei lá. Vereador? Não, vereador, acho que foi realmente, parece que era para acontecer. Eu tava ali, né, Gui, conversando com o Gui, de repente chegou a Lana, as meninas, tudo com as coisas, falou, e a reunião? E eu tinha falado com a Lana, e ela até falou pelo telefone, eu vou estar lá na reunião, mas nem passou pela minha cabeça que era a audiência, mas eu acho que tudo aconteceu mesmo como que você falou, era para acontecer, né? Eu acho que elas entendem bem do assunto e nós estamos aqui exatamente para isso, para representar a população e poder passar da nossa forma, depois do que a gente entender, né, para a população. Porque, como eu falo, cada dia aqui a gente aprende uma coisa. A gente vê, assim, às vezes, né, no primeiro momento, igual quem imaginava. Às vezes você olha essa lista aí, né, vereador? Que tem 960, mas a gente não sabe, né? Às vezes, não sei se pode até ser o dobro desse número, ou até mais, ou não. Então é algo assim que eu não sei nem se nós, como a Câmara, como Poder, conseguiria ter acesso, né? Eu acho que é algo mais do Estado, né? De ter o acesso, esse acesso que, por exemplo, o Estado tem, então, mas desse número aqui. Por isso que é interessante, por isso o apelo de todos os responsáveis estarem aqui, pelo seguinte, olha, qual que é o problema, a dificuldade que o município tem? A dificuldade é que a gente não tem acesso à lista do AME, por exemplo. Se o representante do Estado estiver aqui,
a gente já firma um compromisso. Olha, então eu vou entrar em contato, eu vou disponibilizar, eu vou fazer tal. Não teve acerto? O Ministério Público está aí para propor um TAC, para a gente fazer alguma coisa. Mas se não tiver, se não estiverem todas as autoridades responsáveis por isso na mesma mesa conversando, e é importante aqui porque é público. Ah, Burgo, mas já tem essas reuniões, por exemplo, lá na DRS, na CIR, mas aqui é público, aqui o povo está acompanhando, que está ao vivo. É interessante, vereador, porque muita dessa discussão que a gente fez aqui, desse levantamento, nós também encaminhamos no processo, né, que o senhor citou, que está sendo acompanhado pelo Ministério Público, de que havia essa necessidade de se identificar as filas internas dos prestadores, né? Então, a gente também apontou isso nesse processo, porque a gente entende que este paciente fica insatisfeito e aonde ele vem se queixar, aonde ele vem recorrer? À Câmara de Vereadores, à Secretaria de Saúde, aos serviços de saúde municipais, né? Mas, muitas vezes, a solução do problema dele está numa outra instância também. E a gente precisa trabalhar junto. Esse cidadão não tem voz. Exato. Do mesmo jeito que teve essa lei, agora que vocês colocaram, não tem estadual, Burgo? Não tem, né? Para divulgar o nome dessas pessoas, acho que caberia do Estado ter. Eu desconheço. Hoje tá, né? Hoje a gente consegue ver. Vamos supor, esses pacientes que estão lá, que a gente não consegue ver, né? Não dá para saber. Tinha que ter, né? Eu desconheço uma legislação dessa, mas disponibilidade... dá para suprir através do Ministério Público. Se o MP falar assim, olha... Porque a gente até mandou vários ofícios para a DRS solicitando a demanda interna dos prestadores e a única que a gente recebeu foi do... Somente do estadual. Na da saúde tinha que ter esse acesso, eu acho, assim. Somente a... E não é só nós, né? Tinha que ter. É toda a região da CIR, da RAS 9, também não tem, porque é a queixa de secretários que fazem parte da CIR com a gente. Pela reunião, eu não conhecia... Quem fez a cirurgia, às vezes? Tá lá, tem lá, elas não estão vendo, ninguém vê. Se alguém fez essa cirurgia, é de Bauru, é da onde? Sabe, fica um negócio meio assim, mas... elas mandam para lá, igual chegou esse número, foi para lá, e aí, tipo, o município não fica sabendo de mais nada. O que acontece, vereador, se a gente tem a lista, por exemplo, do município, tem a lista do Estado, tá? Alguém vai ter que se incumbir de fazer a comunicação para filtrar, ou para fazer uma lista só, enfim. Aqui em Bauru, como o Poder Executivo é aqui, né? A secretária, a prefeita tem autonomia para deliberar isso aqui. No caso da saúde, a diretora do departamento não vai ter essa autonomia. Então, às vezes ela tem até vontade. E já confesso aqui, eu não conhecia a Fabiola do DRS. Eu gostei muito, a impressão que eu tive dela foi das melhores. Até falei isso aí, né? Nós comentamos isso aí no dia. Eu vi que ela está com vontade de resolver, de trabalhar. Por isso que vai ser muito importante a gente fazer esse trabalho em conjunto. Mas aqui o município tem mais liberdade e autonomia, porque a caneta está na mão da prefeita, está aqui em Bauru. No estado já é mais difícil. Dependendo do que a gente for precisar, a diretora do departamento que não tem autonomia é aonde entra o Ministério Público. Porque o MP entrando com ação civil pública ou propondo um termo de ajustamento de conduta e o juiz decidindo. Mas eu acredito assim, eu falo que eu sou até suspeita. A Fabiola, a gente sempre teve uma... Santo bateu. Sabe, assim, desde quando eu entrei na Secretaria da Saúde aqui na gestão, na época era a Doroti que estava, mas ela era da urgência, então eu tive muito contato com a Fabiola ali. Ela é uma pessoa muito inteligente, ela sabe as resoluções na cabeça, ela tem todos os dados, né? Fica comigo, ficava na época da pandemia. Ela deixou os 3 vereadores, os assessores estavam junto, impressionados com a fala dela. Ela é assim mesmo. A propriedade que ela falava, assim, dos E ela, assim... É pé de boi também para trabalhar. Ficava eu e ela regulando os casos na pandemia, tentando achar vaga para os pacientes, assim, sábado, domingo. Eu acho que, assim, conversando, ajustando com ela, se não tem nada legalmente que ela não possa informar, que eu acredito que não, porque são pacientes do município, não tem porquê de não dar certo, né, da gente conversar as duas filas, o município junto com os prestadores, né?
Bem, o interesse, eu acho que é isso que é interessante. É comum, né, de todo mundo. Todo mundo. O mesmo objetivo que é para a população, para nós, para os usuários. E esse é importante da oxigenação que tem no serviço público. Tá lá, a Fabíola, ela tem algum tempo já na DRS, mas está agora, esse ano que está no comando. Você está à frente da Secretaria de Saúde, é médica, tudo, mas entrou agora também, com uma baita numa garra. A gente também, primeiro mandato. Então, quer dizer, dar essa oxigenada em vários setores é interessante, porque a gente tem que somar força. E, poxa, se a gente conseguir acertar, a gente cansou de conversar sobre isso, né, Alana? Sim. A marca que a gente deixa, poxa, ajudamos a salvar vidas, juntamos forças. Poxa, é um sonho acontecer isso aí. Porque do jeito que está aqui, não dá. Não tem como, isso aqui não tem chance de dar certo. Sabe, a gente está enxugando gelo. Pega lá, quem que está lá? A pessoa foi lá, caiu na UPA, espera lá, surgiu uma vaga, mas espera aí, mas se tivesse às vezes feito um exame, por isso a importância da atenção básica, né, da primária, mas esse paciente ele entrou lá na UPA, se tivesse feito um exame ali, uma consulta, um tratamento, não estaria perdendo às vezes uma vida e não estaria em terceiro, quarto plano, né? O primeiro é a vida, é óbvio, a saúde, mas também dá um custo para o Estado. Então, quer dizer, vamos ver se a gente consegue dar um passo importante nessa audiência pública. Acho que nem convém a gente continuar hoje aqui esses detalhes, porque vai precisar das outras... Eu acho que o geralzão, assim, a gente passou... A conversa que a gente teve antes, assim, com eles, o locadora fez alguns questionamentos, a gente conseguiu explicar um pouco a nossa parte, né? Agora com vocês aí, acho que o geralzão da reunião, o assunto a gente debateu, agora vocês também sabem a parte daqui, né, da administração. Acho que o principal foi isso mesmo, né? O paciente... vamos supor lá, vamos lá naquele ponto de mandar para Pirajuí. Não é os pacientes que tá na fila do município, né? Acho que o principal ponto é esse, Borgo. Não é os pacientes que já tá lá na fila, já é responsabilidade do Estado. Então, esse é o principal ponto, assim, que eu fiquei... Então, por que, né? Eu acho que teria que ter alguém, né? Lógico, vocês poderiam ligar, ver, mas assim, eu acho que esse é o principal ponto, saber quem que é esses pacientes. E assim, pode ter certeza, eu falo assim, no começo disso, chegava, como a Lucila falou, 2, 3 dias para a gente marcar a triagem para os pacientes, não está tendo descaso nenhum da nossa parte. Tudo que chega para a gente, assim, mesmo em cima da hora da DRS, a gente não mede esforços, conversa com eles, com a equipe, para a gente tentar agilizar o máximo para dar certo, porque é tão difícil vir uma vaga, alguma coisa, que a gente jamais ia deixar, ia ter um descaso de não encaminhar o paciente ou de não resolver ali para o paciente de maneira alguma. Então, tudo que está dependendo da gente, pode ter certeza. Assim, eu acho que fica um desafio para a gente, ver também, juntar, fazer uma força-tarefa quanto à nossa lista, para a gente higienizar a nossa lista. Não vai ser uma tarefa fácil, porque é muita gente, você imagina, para ligar para tudo isso, e não atende, e vai. Então, assim, a gente vai começar amanhã a tentar higienizar essa lista aí, como já tem feito, com demandas que a gente priorizou, que a gente acha que, né, junto com a médica reguladora, eu como médica, que são casos mais graves, assim, não a pessoa, né, mas exames que dependem de câncer, por exemplo, ou de uma avaliação com um especialista que impacta uma coisa mais grave no paciente. A gente já tinha começado. Vamos reforçar isso daí para tentar também, quanto antes, higienizar essa fila aí de 2014, né? Doutora Alana, posso pedir uma coisa de coração? Claro. Na próxima audiência, a senhora já traz uma resposta sobre a forma que vai ser feita para limpar essa fila, para a gente... Sim, eu vou tentar, assim, ver o que a gente consegue. E também a gente vai fazer o ofício essa semana, ver se agiliza para a gente ter acesso. Traz para a gente, ó, Borgo, nós vamos fazer um mutirão com a SEBS ou com, sei lá, mas nós já por favor, traz uma resposta concreta para a gente. Porque depois o que acontece? A gente fica batendo, fica brigando, fica indo para cima, não é perseguição, não tem nada.
A gente tem amizade e tudo, mas cada um tem o seu papel, o seu ofício. Então eu vou te pedir de coração, na audiência do dia 9, traz pra gente já um projetinho. Ó, Borgo, nós vamos aqui, já tem os servidores, nós vamos ligar. Vamos fazer uma campanha, por exemplo, na imprensa, para que as pessoas procurem tal lugar. Deixa lá um setor especializado pronto para receber a população. Traz pra gente, para não chegar aqui e falar, ó, nós estamos estudando. Puxa, Borgo, inclusive, tem municípios que têm legislação própria que responsabiliza o usuário para que ele mantenha os dados dele atualizados. A gente podia pensar nisso. Olha, sem conhecer a legislação, mas eu não sei se existe uma forma de se responsabilizar o usuário. Eu acho até inconstitucional, mas enfim, eu preciso ler, passa para mim. O que dá para fazer uma legislação é assim. Por exemplo, o usuário ele recebeu ali uma opção de fazer uma cirurgia de varizes em tal cidade. O município se colocou à disposição pelo transporte. Se o paciente falar, não, eu não vou, passa para o fim da fila, enfim, não sei. Não, o que ela está falando de atualizar o cadastro do paciente. No sentido dele manter o telefone e o endereço atualizado junto à rede municipal de saúde. Não para ele ir fazer o procedimento, é para a gente conseguir contato com o paciente. Eu não consigo enxergar a pessoa que está precisando mesmo de um... Cada caso tem sua peculiaridade, né? Por exemplo, a questão da coluna, você tem o preparo. Tem a questão do transporte. Uma questão que eu acho que deve dar bastante problema é a questão de vesícula, de hérnia, quando tem a opção por laser, né? E quando tem que abrir o meu assessor mesmo, o doutor Eliseu, ele estava comentando que ele tinha uma opção de fazer uma cirurgia por laser e, na verdade, estou até falando, não sei nem se, coitado, atravessando, mas eu acho que não tem nada a ver. Mas ele estava preparado para fazer uma situação por laser, quando chegou lá teve que abrir vesícula. Até o meu assessor mandou ali agora, ele não... a saúde, né? Vou até ler do jeito que ele mandou. A saúde poderia automatizar um sistema para disparar anualmente um SMS para os celulares ou e-mail cadastrados aos pacientes com a mensagem: olá, por favor, reveja os seus dados, caso correto para melhor comunicação quando chegar a sua vez. Aí até ele fala que se for e-mail não tem custo. Eu acho que tem muito hoje disso, né? Às vezes pegar, né? Então, mas às vezes quem está certo já vai refazer o seu cadastro, né? Já acho que é um passo já. Olha, eu não vou me comprometer. Essa discussão da retirada da fila, vereadores, é importante a gente destacar que a Secretaria de Estado, dentro deste processo dos mutirões, ela criou uma estratégia de retirada dos pacientes da fila. E isso tem gerado insatisfação dos pacientes, né? Então, assim, isso tem sido discutido também nas reuniões de CIR. Eles contrataram um serviço de call center e por isso que a gente está batendo muito na questão do cadastro. Então, se ele liga 3 vezes no telefone e a pessoa não está atendendo, a Secretaria de Estado está retirando eles da fila. Não pode. Né? E isso tem gerado queixas lá conosco, tem gerado queixas na região. Nós encaminhamos essas demandas para a Secretaria de Estado. E qual foi a resposta que nos deram? Que eles, ao final de todo o processo, vão nos encaminhar a lista de todos os pacientes por município que foram retirados dessa forma da fila, para a gente novamente tentar fazer o contato para verificar se esse paciente permanece ou não na fila. A maioria dos pacientes que têm se queixado conosco são usuários que trabalham, que não podem atender telefone, né? Então, assim, ele não tem como fazer isso. E o jeito que o call center foi contratado é ou linha telefônica ou SMS. Na central, hoje, a gente está usando o WhatsApp para avisar, para tentar melhorar esta comunicação. Esses casos de cirurgias de mutirão, teste do pezinho, para a gente não perder esses pacientes, quando a gente não consegue no telefone, a gente manda para o WhatsApp. Esse negócio de ligar hoje em dia é muito difícil. O povo não atende. Ligar, tem esse negócio de... Vamos falar real, vai. 70% do povo brasileiro está devendo. Essas empresas de cobrança ficam enchendo o saco o dia inteiro ligando. O brasileiro não está mais atendendo o telefone. Isso é fato. Tá? Tem que deixar por mensagem, pelo menos por mensagem. A pessoa, ela olha e fala, opa, aqui eu vou responder.
Essa é a realidade. Mas a nossa preocupação é eles retirarem esses pacientes da fila e qual é a maneira que nós vamos reinseri-lo exatamente no local que ele estava, de espera. A gente não conhece a fila. Olha a importância da participação do promotor numa reunião dessa que a gente vai ter. Porque numa dessa ele pode entrar com uma ação civil pública e cobrar uma situação dessa. Eu entendo, como advogado, que é completamente irregular. Fora que, assim, mais, isso pode caracterizar crime. E assim, ó, por exemplo, Eduardo Borgo, ele estava na fila de cirurgia de gastro. E, ao mesmo tempo, você também está numa fila de espera para dermato. Você sai das duas filas. Ele ligou para você E tirou você de toda a CDR, né? Isso é crime. No mínimo, omissão de socorro. Porque o Estado, o poder público, tendo a obrigação de dar atendimento à saúde, a hora que ele tira da lista, ele exclui da lista, ele está omitindo socorro. E mas mais, hein? Agora eu vou puxar a questão da responsabilidade da área criminal, que eu entendo até que poderia dar uma responsabilização, dependendo do que acontecer, por crime maior. Porque assim, aí ele pega e fala assim, a lista que antes era de X, de 2X, hoje está X. Estatística, né? Entendeu? E você acha que a gente consegue fazer que o munícipe entenda que quem retirou foi o Estado e não nós? Olha, eles não querem saber quem retirou, eles não queriam ter saído da fila e tá certo. Por isso que é importante a junção, a união de forças. Porque o que acontece? O que nós temos aqui à disposição? O poder de legislar, que aí a Câmara, com certeza, dificilmente, acho que nenhum vereador vai contra nesse sentido. E nós temos também a palavra. Nós temos a imprensa, que dá a retaguarda para o que a gente trabalha. Nós temos projeto de lei, nós temos investigação em âmbito municipal. Mas aí vem Ministério Público, ação civil pública, responsabilização criminal e tem a imprensa. Então, por isso que é importante todos esses elos para a gente fechar. Sabe? A hora que a gente vê que tem um lado que não está acertando, nós vamos para a imprensa e arrebenta. Por isso, doutor Alana, se puder já trazer para a gente, acho que até para demonstrar, assim, falar assim, olha, está aqui, vereador, Câmara Municipal, nós já temos aqui um projeto para dar andamento para filtragem dessa fila, vai ser... E tudo que tiver também em relação ao Estado, que puder dar de sugestão, as coisas já traz para a gente fazer uma reunião aberta aqui. É importante, vereador, assim, essa conversa que a gente está tendo, e vai ser muito importante a conversa com o Estado, porque, assim, nós aqui conseguimos fazer esse contato com o paciente, mas a gente precisa que o Estado também oficialize para o paciente o que ele está fazendo dentro do sistema. Então, essa questão do call center, nós que temos que explicar o que está acontecendo para o paciente. A questão de Pirajuí, por exemplo, nós não nos negamos a ligar. Nós recebemos 26 pacientes que estavam na fila do Hospital Estadual. Nós ligamos para todos. Mas é uma fila do Hospital Estadual. Ele tem um vínculo com aquele serviço. E eu que estou ligando para ele. Olha, eu não sei quando que o senhor vai fazer a cirurgia no Hospital Estadual, mas tem condição do senhor fazer em Pirajuí. O senhor quer ir? O que acontece? Esse paciente tem vínculo, esse paciente conhece o serviço. Ele não conhece Pirajuí, ele não entendeu o processo que o Estado está fazendo. Né? Então, assim, para nós, enquanto servidores, né, que trabalham no sistema, está claro tudo o que está acontecendo, mas a Secretaria de Estado não faz esse contato, ela não divulga essas ações. Não seria o caso de colocar, por exemplo, um assistente social, de chamar esse paciente pessoalmente para conversar? Porque ligando, né? Ele? Às vezes você liga, não conhece do nada, acha que eu vou? Não vai, ligando. Um telefone... Mas assim, eu acho que o conversar pessoalmente, eu acho pessoalmente e outra coisa, mais pessoas. É diferente. Fazer uma reunião, né? Vai ter uma reunião tal dia, vamos conversar. Porque eu acho assim mesmo, você pegar o telefone e ligar, você quer ir lá em Pirajuí? É que ninguém vai querer ir. Eu acho que tem isso mesmo, fazer uma reunião, juntar as 20, 30 pessoas, é assim.
Mas não adianta, não tem. Não tem. Mas... Teria que ter aqui, não tem. Tem em Pirajuí? Tem. Vai lá e faz. Mas ele já estava dentro do estado esperando se ele ia fazer aqui. Não sei, mas não tem. Tem. Seria interessante se tivesse vaga para todo mundo, seria excelente, mas não tem. A realidade é essa, a gente tem que trabalhar com a realidade. Lutar para aumentar as vagas, para aumentar exames, consultas, cirurgias, tudo. Mas hoje, qual que é a realidade? É isso que tem? É isso. Vamos. Senhoras, senhor que é o homem da fila. Eu agradeço de coração, obrigado. Doutora Alana, locadora, as senhoras que estão aqui, o senhor. Vamos juntar forças. Vamos, espero de coração mesmo que venha a Fabíola, que venha o doutor Enilson, que venha os outros representantes da sociedade, para a gente, não vai dar para acertar tudo, mas pelo menos a gente organiza para começar a trabalhar. E eu sei, chato pra boné. Se eu ver que está tendo uma vontade de alguns lados, eu vou fazer um escândalo. Vereador? Não, eu só queria agradecer também a presença das meninas, que elas até chegaram às 14 horas e ficamos conversando. Aí, depois que eu te liguei, até perguntei para elas, vocês querem marcar outro dia? Que ele falou que sim. Não, já estamos aqui, então eu também tenho que registrar que elas vieram com material, vieram com vontade de estar explicando aí a situação. É mais isso, vereador. Secretário, alguém com a palavra? Eu acho que é um tema muito polêmico e importante, que a gente, alinhando tudo isso, a população só vai ganhar, a gente vai conseguir salvar mais vidas, né, igual a gente fala. Pode ter certeza que a gente vai se empenhar, a gente está se empenhando de verdade, você sabe disso. E o que depender da gente aqui, forças e iniciativas não vão faltar. Obrigada, Lucila, Karina, Tiago. Obrigada a vocês. Obrigado. Então, damos por encerrada essa reunião extraordinária da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru, no dia 26/10/2022, às 17h12. Muito obrigado a todos.